Amém? Amém. Vamos lá então, Atos capítulo 5, versículo número 29, diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer ao Pai do que aos homens. Está vendo? Os discípulos aqui estavam sendo perseguidos por causa de quê? Por causa da pregação do Evangelho e por causa de algumas maravilhas que o Pai tinha operado através da vida deles. Eles foram presos, mas houve uma proposta para eles, para que eles não pregassem mais naquele nome. Só que eles aqui foram ousados. O que eles falaram? Mais importa obedecer ao Pai do que aos homens. É o que acontece nos dias de hoje que nós estamos vivendo. O que importa é obedecer ao Pai, não aos homens. Porque o que acontece hoje é que o povo obedece mais os homens e esquece de obedecer a palavra, esquece de obedecer ao Pai. Então mais importa obedecer ao Pai do que aos homens. Porque se nós obedecer aos homens, nós acabamos o quê? Nós acabamos andando guiados por homens. Porque às vezes nós reunimos aqui num lugar como esse, as pessoas às vezes lá fora viram e falam: ah, mas o pastor desse lá é pastor Rosmar. Não, sou pastor nenhum. Sou pastor não, sou servo do Altíssimo, assim como todos vocês aqui são, e nós somos irmãos no Emanuel. Tem nada de pastor aqui. A única coisa que eu faço aqui é passar para vocês a revelação da palavra que ele tem me dado. Eu passo para vocês, mas aqui não tem nada de pastor aqui não, que eu sou irmão igual os irmãos mesmo. Então nós estamos aqui para nós aprender um com o outro, e a dúvida que nós tiver, eu creio que o Pai vai iluminar a nossa mente, e nós vamos aqui a cada dia mais conhecer mais essa verdade. Em primeiro lugar, antes de orar, eu quero agradecer aos irmãos que não têm medido esforço e têm vindo. Quero agradecer também aos irmãos que têm acompanhado pelas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Tem pessoa que não vem aqui participar, mas acompanha lá, tá assistindo, tá ouvindo, tá vendo e tá podendo conhecer a verdade. Agora, sobre questão de libertação, quem pode libertar é só a palavra. Então eles assistindo e ouvindo, a palavra tem poder para libertar eles, assim como tem nos libertado. Vamos orar então. Querido Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos por estar reunido aqui neste lugar, para mais uma vez aprender e alimentar da tua palavra. Te louvamos e te agradecemos pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo pão de cada dia, pela tua provisão, por nada ter nos faltado. Pai, neste momento nós te glorificamos, te agradecemos em nome do teu Filho amado, o Emanuel, por estarmos reunidos aqui mais uma vez, no teu nome, assim te agradecemos. Amém. Gente, hoje nós vamos estar falando sobre esse assunto. Como diz aqui, né, nós lemos aqui em Atos, eu estava examinando as escrituras e meditando nessas palavras sobre agradar aos homens ou ao Pai. Agradar, ele está perguntando, agradar aos homens ou ao Pai? Hoje em dia é muito fácil agradar o homem. É fácil demais agradar o homem. Só que uma coisa que eu vejo, gente, que por mais que as coisas sejam tão difíceis de agradar os homens, todo mundo agrada. Quem falou que é fácil agradar o homem? Estou falando aqui, é fácil. Você olhando assim é fácil, só que se você for colocar isso na balança, não é fácil você agradar o homem. Por quê? Porque o homem quer que você anda do jeito que ele quer, o homem quer que você faça o que ele quer. É assim que tem que ser feito. Só que quando você vai examinar as escrituras, você encontra muito erro. Você vai ver que não foi assim que o nosso mestre ensinou. Não foi assim. Porque os homens chegam e falam, é assim que faz. O mestre chega e fala, não é assim. O que ele falou? Que tem como agradar dois?
Não tem como você agradar dois. Não. Ou você vai agradar um e odiar o outro, ou você vai odiar um e agradar o outro. Então você tem que agradar um só. Não tem como você agradar dois. E a maioria das pessoas estão deixando de agradar o mestre e agradar os homens. Agradar os homens o quê? Com suas mentiras. Com suas propagandas enganosas, com seus cultos enganosos, com suas campanhas. Porque entra dia e passa dia e é campanha atrás de campanha, é festividade atrás de festividade, mas o povo não é liberto pela palavra. Porque o que liberta o homem é a palavra. Não existe uma coisa que eu vou falar com os irmãos aqui, que não existe. Antes de eu receber essa revelação da palavra da verdade, eu nunca concordei e nem vou concordar. Sabe o que é? Hoje é culto de libertação. Libertação de quê? Culto de libertação de quê? Quem liberta o homem é a palavra. Hoje é culto de libertação. Hoje é campanha de libertação. O que liberta o homem é a palavra. O que liberta o homem é a palavra. Aí às vezes aqui, ó, às vezes a pessoa, gente, fica escravo de homem, escravo de alguma coisa, de alguma denominação ou de uma religião, com a libertação dentro da casa dela, guardado na estante, no pé na cabeceira da cama, empoeirada, aberta no Salmo 91, ou outra hora guardado no meio dos livros. A libertação está lá. Só que você sabe o que acontece com o ser humano? Você quer que eu fale com... Seja sincero com nós aqui, o que acontece é que nós somos preguiçosos. Saber que nós acomodamos muito, nós somos preguiçosos? Por quê? Porque nós às vezes não gostamos de ler a palavra. Nós não gostamos de ler a palavra, nós não lemos. E ela a libertação tá na nossa mão, mas às vezes as pessoas é escravas porque não lê. Porque se todos pegar para examinar as escrituras e começar a examinar mesmo com afinco, com sinceridade, o Espírito da verdade mostra ele a verdade, não deixa a pessoa enganada. Não deixa. Só que aí entra uma questão de escolhido, né? Porque nós temos que ser escolhidos, porque se não for escolhido, a pessoa vai ler, vai ouvir, vai ler e não vai entender. Agradar os homens ou ao Pai? Olha o que nos diz a palavra. Olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo número 10. Por acaso eu procuro agradar aos homens? Está perguntando. Não. O que eu quero é a aprovação do Pai. Será que agora estou querendo agradar aos homens? Se estivesse, eu não seria servo do Filho. Está vendo? Quem está agradando ao homem não é servo do Emanuel. Ah, mas eu tenho que obedecer meu pastor, eu tenho que obedecer o homem, eu tenho que fazer o que ele mandou. Não. Agradar ao Pai. Por acaso eu procuro agradar os homens? Paulo nunca procurou agradar um. Porque se Paulo procurasse agradar algum homem, eu tenho certeza, convicção, ele não ia pregar o evangelho da graça. Paulo nunca procurou agradar homem nenhum. Não adianta você tentar agradar seu irmãozinho, agradar seu papai, sua mamãezinha, tentar agradar homem, tentar agradar ninguém, não, que não tem jeito. O que ele falou? Quando ele estava lá sentado, lá reunido com os discípulos, chegou a turma e falou assim, ó, sua mãe está te chamando lá fora. Minha mãe e meus irmãos e amigos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Esse é minha mãe, meu irmão e meu amigo. Isso se cumpre até hoje. Se cumpre até hoje. Até hoje. Irmão dele, mãe e amigo dele, é quem faz a vontade do Pai. Não fez a vontade do Pai? Ó, não adianta ficar, a paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor. Se não fizer a vontade do Pai, não é seu irmão. Foi ele que falou, né? Eu que estou falando, não foi ele que falou. É duro. A palavra é espada. Aí Paulo vem e fala, por acaso eu procuro agradar os homens? Não. O que eu quero é a aprovação do Pai. O que nós temos que querer, irmãos, para nós, é a aprovação do Pai, não a aprovação do homem.
Porque o homem não aprova nada. Quando nós chegamos para trazer uma palavra verdadeira como essa, quase o homem não aprova isso. Vocês acham que o pastor vai aprovar isso aqui? Vocês acham que as sinagogas que estão montadas e fundadas nas esquinas, que já tem 7 mil membros, 2 mil membros, umas tem 5 mil, outras tem 1.000 membros, vai aprovar isso? Só que nós não estamos procurando a aprovação do homem. Quando eu sou esbofeteado nas redes sociais, ó, para mim tanto faz, tanto fez, que eu não procuro a aprovação de homem. Estou procurando a aprovação do Pai. Se o Pai aprovar o que eu estou pregando e o que eu estou falando, o resto é com ele. Quer nem saber. Será que agora estou querendo agradar os homens? Se estivesse, eu não seria servo do Filho. 1 Coríntios 3:1. E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos no Filho. Quando Paulo chega, irmãos, nessa igreja de Corinto, olha para você ver a situação dessa congregação, dessa igreja de Corinto. Quando Paulo chega no meio desses irmãos em Coríntios, congregação que eu estou falando aqui, gente, não é templo não, tá? É o lugar onde os irmãos reuniam. Não estou falando de templo, 4 paredes, não. A igreja somos nós. Quando Paulo chegou no meio desses irmãos de Coríntios, eles eram tão carnais, que olha o que Paulo fala com eles. Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Paulo não pôde falar para eles nada de espirituais. Mas como a carnais, como a meninos, sabe quem que estavam? Eles estavam como os meninos criados com leite. Eles ainda não tinham condição de alimentar de um alimento sólido. Mas por que eles eram? Paulo considerava eles como carnais. Aí vocês vão entender por que os ministérios e as congregações de hoje são carnais, não são espirituais. Sabe qual que Paulo falou isso com eles? Olha lá. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? E aí, isso aí acontece hoje ou não? Isso acontece hoje ou não? É lá. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Sabe qual que Paulo tratou eles como carnais e não espirituais? Porque havia uma disputa entre eles. Um ficava falando assim, eu sou de Paulo, eu pertenço a Paulo, é Paulo que é meu pastor. Aí o outro, não, eu sou de Apolo. Só que hoje acontece a mesma coisa, gente. Hoje acontece a mesma coisa. Eu não vou falar por ética. Mas eu pertenço à denominação fulana de tal. Eu me orgulhava quando eu ia falar tal. Eu estufava até o peito para falar aonde que eu pertencia. Tinha gente que se enchia de orgulho. Eu sou da tal. Eu pertenço a tal lugar. O meu pastor é tal. Carnais. É o que acontece hoje. Eu sou de tal. Eu pertenço a tal. E fica aquela briga. Fica aquele puxa, que leva e traz aquela demanda. Como se diz, a minha é mais espiritual. Mas na sua não acontece milagre. Mas a minha, os irmãos, é renovado. Mas a minha tem profecia. E tem uns que ainda é ousado e fala assim, na minha igreja é assim. Minha igreja? A igreja é do Emanuel, ele que comprou com o sangue dele. Na minha igreja, e lá na sua igreja? Na sua? Não sabia que você tinha igreja, não? Tem uns que ainda é ousado. E fica essa demanda, essa confusão. Mas sabe o que é isso? Não tem nada de espiritual. Isso é o que? Isso é disputa, facção, contenda. O que acontece? É isso que está acontecendo. É carnais, não é espiritual. Foi Paulo que falou. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Aí você vê, os irmãos pegam Paulo e Silas e enviam eles para Bereia. Olha o que acontece no dia de hoje, para vocês verem o que acontece. Quando chega lá, eles vão à sinagoga dos judeus. Olha o que acontece quando chega lá. Ora, estes foram mais nobres que os que estavam em Tessalônica.
Os irmãos de Bereia eram mais nobres do que os irmãos que estavam em Tessalônica. Porque sabe o que eles faziam? Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras, se essas coisas eram assim. Tá vendo aqui? É isso, gente, que eu falo com vocês. É isso que eu falo. Olha o que esses irmãos de Bereia faziam. Quando chegaram lá levando a palavra, sabe o que eles faziam? Vocês acham que eles comiam qualquer coisa e ficavam por aquilo mesmo? Vocês acham que falava lá na frente, eles iam embora para casa concordando? Não. Eles abriam as escrituras, examinavam se o que estava pregando era verdade. E hoje, o que o povo faz? Dá de comer para eles, enche o papo, vai embora com a barriga cheia, e o que comeu, comeu. Ninguém vai examinar nada, ninguém quer saber de conhecer a verdade, aí sai falando assim, ó, hoje foi avivado demais. Hoje foi avivado mesmo, hoje o Pentecoste foi de rupiar o cabelo. Hoje o fogo caiu mesmo. Aí vai todo mundo para casa dormir, ninguém quer saber de examinar nada, e entra dia e sai dia. E os que examinam estão fazendo, sabe o quê? Os que examinam estão descobrindo a verdade. O que acontece é isso, quem está examinando está descobrindo a verdade, olha lá. Examinando a cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Examinando para ver se era verdade, não comia qualquer coisa, não examinava. Os irmãos de Bereia eram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra do Pai também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram a multidão. Tá vendo aí, ó? Prega a verdade. Vai pregar a verdade. Sabe o que eles fazem? Eles começam a juntar a multidão para se levantar contra a gente, porque eles não querem que a verdade seja pregada. Eles não querem. Quando Paulo foi pregar lá o que eles foram lá e citaram as multidão para o quê? Para levantar contra Paulo. Hoje é a mesma coisa, gente. Hoje, se você abrir a boca e começar a pregar a verdade conforme as escrituras ensinam, conforme o Messias quer que você pregue, o Mestre quer que você pregue, o povo dos templos de porta aberta vão excitar a multidão para levantar contra. Não dá ouvido para esse homem. Não dá ouvido para ele. Não ouve o que ele está falando. Não dê ouvido. É a mesma coisa que acontece hoje. Tem nada diferente. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. Olha, levantou um homem doutor da lei. Levantou um homem, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei. E esse homem aí, Paulo estudou, foi criado aos pés dele, estudou com ele. Esse homem aí era um doutor na lei. O que ele pega e faz? Pede para que leve os apóstolos para fora. Quando levou para fora, olha o que esse homem vai falar. E disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Pediu, gente, tenha cautela. Olha o que vocês vão fazer com esses homens. Que ó, não importa se alguém está levantando contra você. Não ligue. Não importa. Descanse, fica tranquilo, dorme tranquilo, deixa falar, deixa espraguejar, deixa pôr nome, deixa bater, deixa falar que você está endemoniado, deixa falar que você está doido da cabeça, que você está faltando parafuso, que tem que internar você, deixa falar. A única coisa que está fazendo, sabe o que é? Está achando que está levantando contra você, está enganado, está levantando contra o próprio Pai, contra o seu próprio Criador. Porque antes desses dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvido foram dispersos, reduzidos a nada. Está vendo aí? Ô gente, o que acontece hoje? O que você vê de porta de congregação abrindo e fechando não é brincadeira.
Não é brincadeira, gente. Porta de congregação abrindo nos 4 cantos da terra aí, ajunta aí daqui a pouco 100 pessoas, daqui a pouco que não, eu não sei o que acontece, que dispersa todo mundo e todo mundo fica como ovelha sem pastor. Quantas portas que não tem abrido aí e depois dispersa o povo e você nem vê falar mais. Aqui mesmo no bairro, quantas portas que já não abriu aqui do lado? Cadê? Tá aí? Existe? Era para estar aí, por que que não está? Esse se juntou o número de 400 homens, qual foi morto, e todos que lhe deram ouvido foram dispersos, reduzidos a nada. Por quê? Pregando mentira. Estão pregando mentira. Aí se você virar para mim e falar comigo assim, mas irmão, o que você me fala desses tempos grandes, dessas congregações grandes? O que você me fala disso? Eu vou explicar para vocês o que é. Vocês sabem o que manda hoje? Sabe o que está mandando hoje? O que manda hoje é poder aquisitivo. O que manda hoje é poder aquisitivo. Você acha que uma congregação na face da terra que tem 100 anos, que tem mais de 50 anos, já não está podre de rica, não? O que manda hoje é poder aquisitivo. O que rasta o povo é isso aqui, ó. É isso que rasta o povo. Porque para você colocar um cantor de renome, de fama num lugar, você atrair a multidão e trazer a multidão, você tem que ter dinheiro. Porque se você não tiver dinheiro para você pagar ele um cachê de 8 mil, de 10 mil, para ele vir cantar meia dúzia de musiquinha dele e rachar o fora com o bolso cheio e te deixar despelado até sem as calças, ele não vem não. Ele tem que ter o cachê dele para ele vir, senão ele não vem. E tem que ter dinheiro para pagar isso, porque se não tiver o templo não enche. Poder aquisitivo manda muito, então essas congregações não fecha fácil. Não fecha fácil. Quem vai dar fim nisso aí, sabe quem que é? É o Todo-Poderoso, ele que vai pôr fim nessa raça aí. Depois disso levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvido foram dispersos. É o que mais acontece. Eu já vi, gente, aqui, ó. Alguém aqui já deve ter visto. Eu não sei se todo pastor vendendo congregação com membro e tudo. Vendeu de papel assinado com membro e tudo. Mais de 100 membros. Vendeu para outro. Encheu o bolso e foi embora. Você vê como é que as coisas estão hoje. Aí você vê que eu já vi congregação, gente, com 900 membros, com 1000 membros, ó. Não existe mais. Dissipou, acabou. Vai nos Estados Unidos. Vai nos Estados Unidos, aonde que diz que teve um Pentecoste, que o Pentecoste caiu lá, veio de lá pra cá, foi lá, depois veio pro Brasil, agora é a vez do Brasil. Vai lá pra você ver os tamanhos de tempo que tá fechado lá, mas ninguém congregando, não tem ninguém. São portas grandes que se fecharam lá, e no Brasil a mesma coisa. Dá pra acontecer. Daqui a pouco você vai ver portas grandes aí fechando, ó. Já tem templo aí enorme que você não dá nada para ele, já está aqui, meu filho, ó, tá pendurado por uma linha para parar, porque não está aguentando mais. Não está aguentando, não está suportando. Aí quando não começa a suportar, sabe o que tem que fazer? Campanha atrás de campanha. Campanha atrás de campanha. Por quê? Porque só isso que gera lucro e consegue segurar o pé. Senão não segura, senão fale mesmo. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-o severamente para que sejam sãos na fé. Tá vendo esse testemunho? Olha o que Paulo fala contigo. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-o severamente. Não é passar a mão na cabeça, não é para repreender severamente. É com palavra, a palavra é dura, gente. Não é ficar passando a mão na cabeça, não. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer. Repreende-o severamente aonde? Aqui na palavra. Mas não é uma palavra verdadeira. Não é com mentira.
para que sejam são na fé. Por que sejam são na fé? Porque existem muitas pessoas que estão enfermos na fé, doentes na fé. Não tem uma fé sadia, tem uma fé enferma. Acredita em tudo, acredita em qualquer profeta, acredita em qualquer profecia que vem, acredita em qualquer bobeirinha que vem nas redes sociais. Chega um profeta lá e fala, amanhã vai ter terremoto no Brasil. No outro dia tá os crentes tudo descabelados, ai, 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 meu pai. Um falando com o outro. Enfermo na fé. Cadê a palavra verdadeira? Cadê o pai que você acredita? Ele falou com você que vai tremer? Mas hoje em dia tá assim, tudo que lança na rede social, no outro dia está tudo tremendo, tudo batendo canelinha com medo. E um comentando com o outro. Repreende-o severamente para que vocês são na fé. A nossa fé tem que ser sarada, gente. Tem que ser sadia. Não é qualquer coisa que nós podemos acreditar, não. Porque o que o pai falou? Nada acontece aos meus servos e profetas sem que antes seja revelado. Se for acontecer, o pai vai avisar. O pai vai te falar. Mas não é qualquer profeta que está podendo ficar acreditando, não. Não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homem que se desviam da verdade, está vendo? Não dando ouvido às fábulas judaicas. O que é fábula judaica? Tudo que vem da lei. Por quê? Porque quem guarda a lei, segue a lei, é os judeus, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homem que se desviam da verdade. Desviou da verdade, não quer estar na verdade, não adianta você dar ouvido. Se você der ouvido, sabe o que acontece com você? Você só apenas é guiado para o caminho errado. Homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Está vendo? Nada é puro para esse. Mas por quê? Porque a consciência desse está contaminada, gente. Não adianta. Todas as coisas são puras para os puros. Tudo é puro para mim, tudo é puro para você. Mas por causa de quê? Porque você é puro. Para você, se você for para você não existe nada, irmão. A pessoa chega e fala com você, você não pode comer isso aí, não. Quem falou que você pode comer? Mas você faz uma oração ao Pai Eterno, apresenta Ele e come, é puro. Mas quem está com a consciência contaminada, para ele é impuro. Não come, é impuro. Aí chega um e fala, você não pode comer carne de porco, porque o porco tem a unha fendida. Porque a unha é separada no meio. Vocês estão rindo? Aí não come. Por quê? Porque é animal considerado imundo. Mas tudo é contaminado e impuro, gente, para quem é impuro. Para quem está com a mente contaminada, quem é puro, as coisas para ele tudo é puro. Ele não vê impureza nem nada, mas por causa de quê? Porque ele é puro pela palavra. Confessam que conhecem ao Pai, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Está vendo? Fica confessando que conhece o Pai. Só que nega o Pai com suas obras. Não quero nem falar que as obras são essas. É melhor ficar calado. Nega o Pai com suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovado para toda boa obra. Eu ainda vou dar um estudo da palavra aqui para nós, gente. O que é boa obra e o que são obras que não são aprovadas. Você vai entender o que é boa obra e o que é uma obra ruim. Porque para o povo hoje, lá fora, boa obra é o quê? Vou te explicar para você o que eles falam que é boa obra. Boa obra é você ser um professor de escola dominical. Boa obra é você ser dirigente de um conjunto. Boa obra é você ser um porteiro. Faz a obra, irmão. Você não está fazendo a obra do Pai, você não coopera na obra. Não é isso não. Não é isso. Reprovado para toda boa obra.
essa boa obra que Paulo está falando, que não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver. Depois eu vou explicar para vocês, vou falar para vocês que obra que é essa, vocês vão ver que obra que Paulo está falando. Não essas obras aí. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento e arrependimento de obras mortas. Tá vendo aí? Eu nem precisei de falar, já começou aí, ó. Já tá falando de obras mortas aí, ó. Lá atrás falou o quê? Que eles estão negando o Pai com as suas obras, confessam que acreditam no Pai, só que negam com as suas obras. Que obras são essas que eles negam lá? Arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Que obras mortas que são essas? As obras mortas lá, as quais que são? Batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. É o que mais prega dentro dos tempos. O que mais prega é o quê? Batismo. Pré-batismo, você tem que preparar para batizar. Você tem que passar pelas águas. Você tem que descer no tanque batismal. Vamos orar com imposição de mãos. Vão impor a mão sobre a cabeça dos irmãos e vão expulsar o trem ruim que está na vida dele. Vão tirar a enfermidade que está na vida dele. Olha lá. Obras mortas. Tudo isso são obras mortas que Paulo está falando. Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-lo como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Tá vendo? Paulo não escrevia nada e nem escreveu nada para envergonhar os irmãos, não, e nem envergonhar nós. Por quê? Porque ele tinha os irmãos como se fosse filho dele. Como se fosse filhos queridos dele. Por quê? Porque eu vou falar para vocês. É a mesma coisa vocês aqui, gente. Eu estou aqui por aqui ensinando vocês essa palavra, essa revelação da palavra que eu tenho recebido. Mas aqui, ó. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. A mesma coisa que aconteceu com Paulo acontece comigo hoje. E eu não sabia disso. E eu tenho certeza, como aconteceu com Paulo, acontece comigo e está acontecendo com você. E se não está acontecendo, vai acontecer com você. Se não está, você espera. Você espera que vai acontecer. Eu vou explicar e você vai falar se está acontecendo ou não. Porque comigo está. E vai acontecer com você se ainda não está acontecendo. Olha lá. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais de um pai. Paulo considerava eles como filho. Para Paulo era um pai para eles. Pois quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vive em união com o filho Emanuel. Mas por que Paulo tornou o pai deles? Olha por quê. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que o filho Emanuel seja formado em vós. O mesmo, gente, acontece comigo hoje. Quando Paulo falou que ele sentia dores de parto, minha cabeça ficava a mil lá na sinagoga, querendo saber que dor de parto é essa que Paulo sentia. Eu ficava pensando, por que Paulo está falando isso, gente? Que ele sente dor de parto? O que é isso? Sabe o que é isso? Hoje eu sei o que é isso na minha vida. Aqui, ó. É ver os irmãos rejeitando a verdade e não aceitando o filho ser formado neles. Ô, gente, a pior coisa que existe na nossa vida, nós discípulos do mestre, sabe o que é? É o ser pregar a verdade para a pessoa e você ser rejeitado. E a pessoa não querer dar ouvido de qualquer maneira. Você tentando fazer de tudo para o filho ser formado nela, para o filho ser reconhecido verdadeiramente, a pessoa rejeita aquilo. Você sente dor com aquilo.
A pior coisa que existe é a rejeição. Era isso que acontecia com o Paulo. Meus filhinhos, por quem de novo sintadores de parto, até que o filho Emanuel seja formado em vós. Enquanto Paulo não visse, gente, o filho formado neles, Paulo sentia dor. Mesma coisa vai acontecer com você hoje. Na hora que você apresentar essa verdade para o povo, e você vê o povo rejeitando isso, o povo não querendo isso, você vai sentir o mesmo que o Paulo sentiu. Você vai se sentir rejeitado. Rejeitado. É o que acontece comigo hoje. Hoje eu me sinto rejeitado. O tanto que eu tenho sido rejeitado hoje não é brincadeira. Mas por quê? Porque eu quero ver o filho sendo formado nos que estão ouvindo a palavra. Só que muita gente não aceita. Aí como não aceita, você começa a sentir aquela dor para você. Você fica vendo tanta gente sendo enganada, mas porém não quer abrir o olho para a verdade. E você vai o quê? Aquilo vai doendo dentro de você, porque você quer ver o filho sendo formado nas pessoas, o verdadeiro. Colossenses 3:23. E tudo quanto fizeste, fazei-o de todo o coração, como ao Pai, e não aos homens. Ô, gente, tudo quanto nós fizermos, não adianta fazer para agradar a homem. Não adianta. Não vai adiantar. E tudo quanto fizer, fazei-o de todo o coração, como ao Pai, e não aos homens. O que acontece hoje na esfera terrestre que nós estamos vivendo, que a maioria das pessoas que estão no Evangelho faz as coisas para o quê? Para agradar o homem. Para agradar o homem. Eu falo com vocês, eu tenho que ser sincero com vocês. Quantas vezes que eu já não fiz coisas para agradar o homem? Tinha vezes que eu estava em casa moído de cansado, porque trabalhei, porque levantei cedo. Mas lá vai eu de manhã levantar cedo para agradar o homem. Vou ir porque se eu não for, eu vou ser repreendido. O homem vai torcer a tarraxa, vai me pegar, vai me disciplinar. Mas eu não ia por causa do pai, eu ia por causa do homem. Porque se dependesse de mim mesmo para mim ir por causa dele, eu não ia. Eu ficava na minha cama dormindo. Não ia, mas eu ia por quê? Porque eu ia para agradar o homem, eu tenho que ir. Porque se o homem, se eu não for, ele vai me repreender. Aí, quando você não vai, você não ia, aí você já começa a receber visita te apertando e te cutucando. Você está sumido. Por que você não está indo? Você está desviado, você não está aparecendo não. Só que tem uma coisa, você não quer ir para agradar homem. E quando você quer ir para agradar o pai, você acaba não indo. Mas quando você vai, você acaba indo para agradar o homem, porque o homem está falando que você tem que ir. É o que acontecia. E o que acontece é isso. E tudo quanto fizer, fazer de todo o coração, como ao pai e não aos homens. Não adianta fazer nada para homem. Não adianta, porque no fim você vai ser frustrado, decepcionado. Porque eles não têm nada para recompensar nós. Não tem nada. A única coisa que eles têm, sabe o que é? É a vontade de tirar o pouco que nós temos. Isso tem, mas para dar para nós não tem recompensa nenhuma. Quem recompensa nós é o Pai. E eles não conseguem recompensar nós de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Sabendo que recebereis do Pai o galardão da herança, porque ao Filho, o Salvador, servis. Serviu o Filho. Não adianta servir o homem. Ah, mas eu sou cooperador, eu faço isso, eu faço aquilo. Não adianta servir o homem, você tem que servir o pai, você tem que fazer o que o pai quer. O pai te pôs em liberdade, te quer em liberdade, fique em liberdade. Porque a palavra fala assim, que aquele de quem você me parece que é servo, você se torna escravo. Se você for servo do homem, você vai se tornar escravo do homem. Porque se você for servo do homem, você vai fazer o que o homem quer. Agora não, quando você serve o pai, você faz o que o pai quer. E o que o pai quer é o quê? Que nós obedeçamos à verdade. Mas quem fizer o mal, receberá o mal que fizer. Pois quando o pai julga, ele não faz diferença entre pessoas.
Quem fizer o mal vai receber o mal que fizer. Quem fizer injustiça vai receber a injustiça que fizer. Por quê? Porque o Pai não faz acepção de pessoa. Quando ele for julgar, ele não faz acepção de pessoa. Não adianta. Plantou maldade, vai colher maldade. Plantou bondade, vai colher bondade. Plantou vento, vai colher tempestade. Não tem jeito. O Pai não faz acepção de pessoa. Mas quem fizer o mal, receberá o mal que fizer. Pois quando o Pai julga, ele não faz diferença entre pessoas. Quando ele vai julgar, não é igual os homens, não. Quando vai julgar, não. Coloca um pobre e um rico. Aí o ganancioso, o miserável, o avarento, deixa o pobre e vai no rico. Pisa no pobre, massacra o pobre e ampara o rico. O Pai não. Vocês acham que o Pai é assim? Não. O Pai não quer saber se é rico, se é pobre, se tem apartamento, se mora em barraco de lona, em barraco de madeira, se mora em condomínio, se mora na favela. Não. Ele não faz acepção de pessoa. Ele julga com justiça. O Pai não age igual aos homens. Os homens agem com injustiça. O Pai não. Mas quem fizer o mal, receberá o mal que fizer. Pode fazer o mal que quiser hoje. Pode tirar dinheiro do povo, pode escravizar o povo, pode pisar no povo, pode zombar da fé do povo. Só que tem um porém. Vai receber o mal que está fazendo. Pois quando o Pai julga, ele não faz diferença entre pessoas. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém, Tito, fala o que convém à sã doutrina. Mas por que o que convém à sã doutrina? Por que, Tito, falar o que convém à sã doutrina? Ah, não sei por que não, irmão. Não sei por que falar o que convém à sã doutrina, não. Sabe por causa de quê? Porque existe doutrina enferma. Tu, porém, Tito, fala o que convém à sã doutrina. Porque existe doutrina enferma. Se tem a sã doutrina, tem que existir uma doutrina enferma. Senão Paulo não ia estar falando para Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Porque tem uma doutrina enferma aí sendo pregada, Tito. Confronta aí contra esses irmãos que estão pregando doutrina enferma e fala o que convém à sã doutrina. Porque de doutrina enferma, que ó, a terra está assim. E cada dia se abre uma porta. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar, aconselhar, tanto para aconselhar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Está vendo? Nós temos que o quê? Reter firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina. Que doutrina? A doutrina do Evangelho da Graça que foi revelada a Paulo, para que aconselhar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Você sabe como você convence o contradizente? Toda hora vai ter gente contradizendo contra você. Toda hora que você pregar uma palavra da sã doutrina verdadeira, que é do Evangelho da Graça que Paulo trouxe, vai ter um contradizente. Que contradizente que é esse? Você não vai encontrar outro contradizente no seu caminho. O contradizente que você vai encontrar no seu caminho, sabe de onde que é? O que comia com você no mesmo prato. O que metia a mão com você no mesmo prato, na hora da ceia. Vai contradizer contra você. Você vai pregar a sã doutrina e ele vai contradizer. Ele vai falar que é mentira. Só que você tem que ser, sabe o quê? Olha lá. Você tem que ser poderoso. Para o quê? Para convencer os contradizentes. E como que eu vou convencer um contradizente? Pregando a sã doutrina. Ele rebate de lá e fala, não é assim não. Está falando que tem que batizar nas águas e tem que tomar sede. Você rebate com ele daqui com a verdade. Mas por que aqui então está falando que não? Você não prega a lei, você prega a graça. Na graça não se batiza e nem se ceia. Mas na lei, batiza e ceia. Aí você vem com a sã doutrina, você vai achar um contradizente para o quê? Para se opor contra você. Mas aí você tem que ser poderoso na sã doutrina, você tem que ser ousado.
Porque se você abaixar a guarda e baixar a bandeira, ele passa por cima. Ele acha que te venceu. E isso não adianta nós achar, gente, que isso não vai acontecer, não. Que isso vai acontecer até que nós sejamos tirados dessa terra, até que o nosso fôlego de vida seja ceifado. Vai haver essa contradição, essa guerra, essa batalha. Porque Paulo entrava na sinagoga e disputava com os judeus e pregava a verdade e os judeus arrastavam. Vai acontecer a mesma coisa, nós vamos disputar a mesma coisa. Nós não vamos fechar a boca, nós não vamos calar. Vai ter disputa, vai ter contradição, vai ter, mas você tem que pregar a verdade. Não é que você foi chamado para isso, você foi vocacionado para isso. Ele te chamou, te capacitou para isso. Como é que você vai escalar? Acaba tendo que falar e vem essa contradição. Porque há muitos, olha lá, primeiro falou que tem contradizente, não tem? A esse aí, ó. Porque há muitos desordenados faladores, vãos enganadores, principalmente os de quem? Principalmente os da graça? Principalmente os da lei, os que servem à lei. São o quê? Faladores, vãos, enganadores. Vai gostar de falar assim lá longe, vai gostar de falar mal lá longe. Tudo está errado. Tudo que você fala está errado. Tudo que você fala é capeta, é demônio que te pegou. Tudo que você vai falar. E engraçado, gente, que você vai combater isso com a palavra. Se você estivesse pegando um livro de biblioteca, um outro livro qualquer, uma revista feita por teólogo, estava certo, mas você está combatendo com a própria palavra. Mas do jeito que está aí, está repreendendo a lei, é bem claro. É ela. Porque há muitos desordenados faladores vão e enganam, principalmente os da lei. Principalmente os que gostam de obedecer à lei, são os que são mais faladores e enganadores. Aos quais convém, olha lá, Paulo não tinha dó, passava a mão na cabeça de ninguém, não. Paulo não tinha piedade, não. Já rasgava o verbo logo, olha lá. Aos quais convém tapar a boca. Aos quais convém tampar a boca desses homens, irmãos. Homens que transtornam casa inteira, ensinando o que não convém por torpe ganância. Transtornam casas inteirinhas, ensinando o que não convém, sabe pelo quê? Pelo bururu. Por torpe ganância. Transtorna casas inteiras. Quantas casas que não estão sendo transtornadas? São muitas casas que estão sendo transtornadas, mas por causa de quê? Por torpe ganância. Por ganância, por dinheiro. Muitas casas estão sendo transtornadas por esses homens por causa disso aqui, ó, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam a casa inteira ensinando o que não convém. Mas por que eles ensinam o que não convém? Porque eles pregam por dinheiro. Porque se não tiver dinheiro, nada, não vale. Não tá bom, sempre tem que ter dinheiro no meio. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aí, ó, os tempos trabalhosos tá aí. Olha os tempos trabalhosos aí. Mas esses tempos trabalhosos, eles acabam mostrando a nós, sabe o quê? Esses tempos trabalhosos acabam mostrando a nós o que as pessoas são. Olha o que os tempos trabalhosos fazem. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Amantes de si mesmo, avarentos e presunçosos, tudo isso aí encaixa em quem prega por dinheiro. Soberbo, blasfemo, desobediente a pai e mães, ingratos e profanos. Sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Sem amor para com os bons. E você sabe quem que é bom? Você sabe quem que são os bons? Sem amor para com os bons. Sabe quem que são os bons? Os bons são aqueles mais simples que nós não damos nada por eles.
que ninguém dá nada por eles. Eles que são os bons, por quê? Porque eles têm vontade de dar e não têm condição. Cruéis sem amor para com os bons. Você pode ver que todos os bons simplesinhos que estão lá, aqui ó, ele fica mais na surdinha, na esquerda. Mas agora os granfinos mesmo, meu filho, é só posição de destaque. Mas os que são bons mesmo perante os olhos do Pai, eles ficam, ó, eles ficam bem escondidinho perante os olhos deles. Por quê? Porque são incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Eles têm amor, sabe com quem? Eles têm amor com quem coopera, eles têm amor. Eu falo com vocês isso, gente, que é verdade, porque eu participei de uma reunião outro dia e eu vi a mulher falou com a própria boca dela. Vou repetir o que ela falou. Ela virou e falou assim, que você só tem valor se você for cooperador. Se você for ovelha de banco, você não tem valor. E é verdade. E eu passei por isso. Enquanto eu era cooperador, tem valor, sou amado. Mas quando eu sou ovelhinha de banco, aí eu já não sou muito amado. Por quê? Porque eu não coopero para os cofres encher. É isso que acontece. A ovelhinha de banco, ela não é muito amada. Quem é mais amado é os que estão mais na frente, que é mais amado. Sem amor para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigos do Pai. Tá vendo? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos do Pai. Isso, não, todo mundo está estampado na cara que está acontecendo. Mais amigo dos deleites, gente. O que nós vemos hoje? O que nós vemos hoje acontecendo? O que se vê hoje acontecendo é que o quê? Que tudo que está sendo pregado gira em torno do lucro, em torno do dinheiro. Não se faz nada mais dentro dos tempos sem dinheiro, não. Tudo gira em torno do dinheiro. A palavra fala que o mestre, uma vez repreendendo os discípulos junto com os fariseus, virou e falou assim, ó, não tem como vocês agradar a dois senhores. Ou vocês agradam ao Pai, ou vocês agradam o dinheiro. Ou vocês amam o Pai, ou vocês amam o dinheiro. Só que hoje o amor mais é por causa do dinheiro. Mais amigo dos deleites do que amigos do Pai. Sempre, olha lá, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao conhecimento da verdade. Tá vendo? Sempre aprendendo, gente. Sempre aprendendo. Curso de teologia, bacharel em teologia, doutorado, confraternização, cruzada, sempre aprendendo. Escola dominical todos os domingos, escolinha em todos os lugares, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao conhecimento da verdade. Entra ano e sai ano, sempre aprendendo. Só que nunca podendo chegar ao conhecimento da verdade. Mas está sempre aprendendo. Em breve, porém, irei ter convosco, se o Pai quiser. Então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas o poder. Olha o que Paulo está falando. Em breve, porém, irei ter convosco, se o Pai quiser, se o Pai permitir. Então conhecerei não as palavras dos que andam inchados. Quem que anda inchado hoje na face da terra? Precisa abrir a boca aqui e falar quem que é? Era isso que Paulo está falando, que os mestres e doutores daquela época, considerados maiorais, os que tinham o domínio da palavra, eles traziam lá uma aparência, se sentir inchado. O que acontece hoje é isso, a pessoa faz uma pregação, traz um sermão, traz um estudo, daqui a pouco e não, ó, ele está se sentindo o bambambam, ele está se sentindo todo inchado, aí fica todo mundo assim, aqui, ó, esse moço está cheio de poder mesmo, hein? Esse moço tem poder mesmo, hein? Esse moço é usado mesmo. Aí
O cara fica todo inchado, todo inchadão. Olha lá. Em breve, porém, irei ter convosco, se o Pai quiser. Então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas o poder. Que poder que Paulo está falando aqui? Vai olhar para vocês verem que poder que é esse aqui que o povo pensa, que poder que é esse aqui, ó. Esse poder que o povo fica pensando aqui é o poder da palavra? Poder da palavra que Paulo está falando. Não é o poder ficar falando em língua, entortando todo, rodopiando no salão, dando aviãozinho. Não é esse poder que Paulo está falando, não. Que o povo vira e fala assim, que ó, hoje o poder caiu mesmo, viu? Hoje foi daquele jeito. Não as palavras dos que andam já, mas o poder. Porque o reino do Pai não consiste em palavras, mas em poder. O reino do Pai não consiste em palavras. Não adianta eu chegar aqui, fazer uma pregação bonita, sacudir a massa, mexer com o seu emocional, sacudir o ego da pessoa, mas não foi em poder. Olha lá, porque o reino do Pai não consiste em palavras. Ou fazer uma pregação bonita, uma pregação eloquente, mas o reino do Pai não consiste em palavras, mas em poder. Que poder é esse? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder do Pai. É a palavra que tem poder. Poder para nos limpar, para nos purificar, para nos redarguir, para nos corrigir, para nos instruir em toda boa obra. A palavra do Pai tem poder. Não é uma pregação qualquer que tem poder, não. É a palavra do Pai, a palavra da verdade, a palavra da cruz, que é loucura para quem? Para os que estão perecendo. Por quê? Porque só acredita na mentira. Assim também nós. Olha, irmãos, não tem jeito de mexer, não tem jeito de fugir da palavra mesmo, não. Olha aqui. Olha o que Paulo fala com os Gálatas, o que acontece com nós hoje, o que está acontecendo com nós. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, estarmos reduzidos à escravidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Você agora é adulto espiritualmente. Agora você é adulto espiritualmente. Por que agora você é adulto espiritualmente? Porque você não anda mais debaixo da lei e não anda mais escravizado por homem. Você não faz o que o homem quer. Você não está no tempo de 4 paredes todo dia. Você não está comendo pão e bebendo suco. Você não mergulha mais em piscina. Você não obedece mais à lei. Você agora é adulto espiritual. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, antes de nós ficar adulto espiritual, sabe o que nós fazíamos? Nós estávamos reduzidos à escravidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Que os primeiros rudimentos do mundo são esses? Quais que foram as primeiras ordenanças que o Pai deu para Moisés lá no monte? As tábuas da lei. Para obedecer. Um ritual de lei. Os primeiros rudimentos do mundo. Nós estávamos debaixo dele. Só que agora nós somos libertos. Nós somos o quê? Adultos espiritual. Nós não obedecemos mais à lei. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de rudimentos sem valor. Olha lá, que rudimentos sem valor são esses? Os primeiros rudimentos da lei, que vem da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não do Filho. Tá vendo? Olha lá, sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não do Filho. Está vendo os tipos de ensinamento que tem aí? Vem de sabedoria humana. Mas o que eles fazem uso de quê? Eles fazem uso da palavra.
Só que fazer uso da palavra sem ter o discernimento do Espírito da verdade não adianta. Só sabedoria humana. Porque tudo isso aqui se discerne espiritualmente, não se discerne com a mente humana. Vocês morreram com um filho e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então por que é que vocês estão vivendo como se fosse deste mundo? Não obedeçam mais às regras como estas. Está vendo? Olha o que Paulo está falando. Vocês morreram com um filho e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Conversa para boi dormir. Sabe o que? Você está com o espírito imundo. Você está dominado por espírito imundo. Pelo amor do Pai, gente, olha o que a palavra está falando. Vocês morreram com o filho e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Quem falou que o espírito mau tem domínio agora sobre a vida de vocês? Quem é ele, meu filho? Tem para ele aqui, tem boca para ele com nós, não? Nós agora estamos debaixo da verdade, não tem brecha para ele, não. Acabou para ele. Se outrora ele dominava nós, agora acabou. Acabou, agora tem jeito de dominar nós, mas não, que agora nós estamos debaixo da verdade. Nós já morremos com o Filho. Quando o Filho morreu na cruz do Calvário, nós fomos sepultados com ele no batismo pela sua morte. Nós morremos com ele. Quem diz que o espírito mal vai dominar nós, não domina nós, mas não. Nós agora estamos debaixo da verdade. E os espíritos mal, onde é que eles estão atuando? Aonde que eles estão atuando? Você está achando que ele vai vir como uma sombra, como um vulto, e vai puxar sua camisa, vai tirar seu lenço, vai puxar seu cabelo? Não. Sabe aonde que eles estão atuando? Dentro das próprias pessoas. Para enganar o povo. É assim que eles estão atuando. Não adianta ninguém ficar esperando vulto, ficar esperando alguma coisa, atuando dentro das próprias pessoas lá. Vocês morreram com o Filho e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Aí ele pergunta, então por que é que vocês estão vivendo como se fosse desse mundo? Nós não somos deste mundo. Não obedeçam mais regras como essa. Está pedindo para nós não obedecer mais à lei, regras de homem. Amém, irmãos? Amém. Olha lá. A lei serve aos homens. A graça serve ao Emmanuel. Quem está debaixo da lei não adianta. Serve aos homens. Agora, quem está na graça está servindo o Emmanuel. Por quê? Porque nós já morremos com ele, fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte. Então, hoje nós não somos mais dominados pelos espíritos maus que operam nesse universo. Não aceita. Não aceita ninguém virar para você e falar para você, ó, você está sendo dominado por espírito mau, não. O enganador está te enganando. Você está liberto, meu filho. Você está liberto pela palavra da verdade. Essa enganação aí não é a lei, não? Então, isso mesmo. É esse engano que está dominando através dos homens. É esse engano mesmo. Que vem como se fosse espírito do mal. É isso mesmo. Amém?